20 de fevereiro de 2024. Nós estamos na terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar nesta manhã desta terça-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto de Isaías, capítulo 55, versículos do 10 ao 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra bastante conhecida, esse texto de hoje do profeta Isaías. A primeira coisa que a gente tem que interpretar, né, é o sentido da palavra para a gente poder entender, né? Palavra, a primeira menção, o primeiro significado é o próprio Deus na pessoa de seu Filho. Jesus Cristo é, por excelência, a palavra, né? Isso nós vemos no prólogo do Evangelho de São João, né? O capítulo 1 do Evangelho de São João, que nos diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Claro que a tradução latina usa o termo verbum, né? Do grego logos, mas a tradução dessas duas palavras, tanto grega quanto latina, significa palavra na língua portuguesa. Então, e a palavra se fez carne. Olha, quem se fez carne? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Então, o significado primeiro de palavra é o próprio Jesus. E aqui o texto, é claro que é um texto do Antigo Testamento, aquele que foi o hagiógrafo, o escritor, o profeta, aquele que escreveu esse texto, ele não pensou na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, ainda não tinha vindo à Terra, não tinha se encarnado. Mas nós temos que lembrar que o segundo hagiógrafo, do texto bíblico por excelência, além do escritor humano, é o próprio Espírito Santo, né? Então, o escritor está dizendo o quê? Olha só Deus dizendo: do mesmo jeito que a chuva, ela desce do céu, mas ela não volta sem irrigar e fecundar a terra, ou seja, sem cumprir a sua missão, assim também a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia sem realizar a minha vontade. Então, o primeiro significado de palavra, como eu acabei de dizer, é o próprio Filho de Deus. Meus queridos, o Filho de Deus veio das alturas dos céus, se tornou ser humano, Jesus de Nazaré. Habitou entre nós, permaneceu mais ou menos 33 anos caminhando conosco. Depois padeceu o suplício da cruz, ressuscitou e subiu aos céus, voltou para o lugar de onde veio. Esta é a palavra que veio, morou no mundo, fez a sua missão, anunciou a verdade, anunciou as verdades de fé, a revelação, revelou quem era de maneira perfeita a Deus como Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o povo não conhecia esta informação sobre Deus. Então, ele veio, ele realizou o que ele tinha de realizar. Curou doentes, expulsou demônios, fez pessoas retomar a sua dignidade humana, como também anunciou a verdade sobre o próprio Deus, como acabei de dizer.
anunciou a verdade sobre o que virá depois desse mundo, toda a revelação dada por Jesus sobre a escatologia, o fim último das coisas. Enfim, ele veio e falou tudo o que tinha que falar, ensinou tudo o que tinha que ensinar e restituiu tudo o que tinha que restituir pelo seu sangue derramado na cruz. E agora, minha gente, esta mesma palavra, ela continua a vir sobre a terra por meio do anúncio da igreja, por meio dos sacramentos da igreja. Aí está a importância de nós semanalmente congregarmos na fé, na unidade, participarmos da Santa Missa aos finais de semana e nós ouvirmos, né, em comunhão com a igreja em todo o mundo, a mesma palavra que Deus nos entrega por meio da liturgia. Olha que belíssimo. A palavra se derrama todo fim de semana e aqueles que querem beber mais, todos os dias. A palavra se derrama e ela molha a terra, o solo do nosso coração, e ela não volta para lá de onde veio sem fazer quaisquer que sejam as transformações, por menor que sejam. Então, minha gente, nós temos que confiar no poder de Deus, né? Fazer é uma pergunta tão óbvia, mas que às vezes nós professamos a fé nisso e com o testemunho nós mostramos que nós não acreditamos muito. A pergunta é essa: você crê que Deus tem poder para realizar a vontade dele na sua vida? Você crê que Deus tem poder para realizar a vontade dele na vida das pessoas, né, dos membros da sua família, as pessoas por quem você tem rezado, as pessoas que precisam de conversão? Você crê que Deus tem poder de fazer transformações? Você crê que Deus tem poder de transformar lá o seu ambiente de trabalho, onde você às vezes passa por problemas, por dificuldades? Você crê que Deus tem poder para transformar as suas situações, talvez impossíveis, e que você espera tanto pelo toque de Deus há muito tempo e você não consegue, não enxerga até então nada se transformando, mas você crê no poder de Deus sobre isso? Pode ser que a gente responda, eu creio, né? E de fato, minha gente, quando a gente vai na missa, né? Qual é o primeiro artigo do credo? Quando nós rezamos e professamos a fé em comunidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente diz crer, a gente proclama publicamente que nós cremos, né? Nós proclamamos. Mas será que no interior do nosso coração nós de fato fazemos adesão a esse artigo de fé? É uma questão de experimentar e é uma questão de esperar em Deus. Esperar em Deus. Hoje a palavra de Deus está dizendo assim: tudo que Deus toca, Ele transforma. Por isso, meus queridos, deixemos-nos ser irrigado por esta água que é a palavra de Deus, que vem umedecer, que vem molhar o nosso coração, o nosso solo, a nossa existência e vem transformá-la, né, em existência cheia de bênçãos, abundante em bênçãos. A palavra de Deus não nos toca sem realizar transformações. Deus não nos toca e não vai embora sem realizar em nossa vida a vontade dele. Mas qual o problema de tudo isso? Eu sempre falo a mesma coisa, né? Vocês sabem muito bem. O problema nunca está em Deus, minha gente. O problema nunca está em Deus. Se tem alguma coisa que não se transforma, se tem alguma coisa que não dá certo, se tem alguma coisa que não prospera, se tem alguma coisa que não vai para frente, o problema não está em Deus. Está em nós. Isso é certo. Isso é certeiro, né? Qual que é o problema que está em nós em relação a isso? É que nós não deixamos Deus entrar e regar o solo do nosso coração. Esse é o problema. Abra o coração nesta manhã dessa terça-feira.
Deixa essa palavra que fala da providência de Deus, do poder de Deus entrar no seu coração. E você vai ver como que Deus vai começar a abrir portas para você. É uma questão de você permitir. É uma questão de você dizer para você mesmo: eu creio num Deus que tudo pode, vai dar certo. Se for da vontade dele, vai dar certo. Vai dar certo. Faça a experiência de deixar Deus te tocar. O toque de Deus, ele não acontece sem transformar aquilo que é tocado. Creiamos nisso. Um bom dia a você, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.